Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheabi, estou aí no mercado aí há 15 anos ou um pouco mais. Sou formado em engenharia de software, tenho duas pós-graduações. Uma em administração de empresas e a outra recente é Agile Coach, ok? É bem legal que tudo aquilo que eu tenho vivido no dia a dia de trabalho, eu estou trazendo aqui para vocês aí para a gente dividir esse conhecimento, dividir essas experiências e espero que esteja somando com vocês. A gente vinha falando na aula anterior sobre personas, tá? A gente chegou a desenhar, a gente viu um pouquinho, abordamos um pouco do que é a jornada, mas nessa daqui a gente vai discorrer um pouco mais sobre cada um das etapas, né, da jornada, do funil mesmo. Então, nesta aula, a gente vai falar sobre, bem detalhadamente, né, até como agir nos processos de aprendizado e descoberta, também da mesma forma com o reconhecimento do problema, pesquisa e consideração e a decisão da compra, aí onde encerra a entrada do funil. Tá joia? Então, se a gente pudesse colocar de uma maneira gráfica, bem simples, a gente tem essas 4 etapas aí, e uma vai após a outra. Nunca vai ter uma sobreposição, nunca vai ter aí uma mudança de ordens, né? Não é possível você reconhecer o problema, a necessidade que você tem, se você não descobriu antes do que se trata, né? Então, é empírico aí que todas essas etapas elas sejam bem distintas aí no seu processo, tá? Elas podem estar bem relacionadas, mas elas são bem distintas. Então, vamos agora destrinchar, falar mais aqui de aprendizado e descoberta. Na maioria das vezes, como está escrito, a persona que você desenhou, ou o tipo de persona, tal, ela nem sabe que precisa do seu produto, do seu serviço. Ela é uma desconhecida do seu negócio, ela nunca teve contato. Por mais que você tenha colocado um outdoor, um panfleto ou uma propaganda na televisão, às vezes aquela sua persona, ela não teve nenhum tipo de contato com esse tipo de mídia, né? O lugar dela está em outros lugares, ela prefere redes sociais do que televisão. E é muito comum que isso aconteça, tá? Então, nesta etapa, você está identificando mesmo a situação desta persona, tá? E pode direcionar seu marketing, seu produto, seu serviço, o seu requisito, a fim de que você consiga atrair mesmo eh, essa persona, tá? Então, ela que vai despertar ali o primeiro interesse do seu cliente. Ela que vai falar assim: olha, eu ouvi falar e é por causa disso que eu quero conhecer mais, né. Talvez essa seja a chave, né. Talvez ele nem saiba que ele precise tanto daquilo, que ele precise muito da solução. Vamos fazer uma comparação aqui com aquele projeto das camisas que não amassam, tá. O cliente ainda nem sabe que ele precisa que a camisa dele não amasse, que aquilo ali seria um benefício enorme para ele, né. Tô sendo fictício aqui, tá, pessoal. Eh, e aí, como é que seria nessa parte aqui de aprendizado e descoberta? No caso, por exemplo, aí da camisa que não amassa. De alguma forma, eh, eu sabendo que o minha persona, ela é um piloto de corrida, ou que ele é uma pessoa ocupada, que veste macacão, faz, lá um ensaio, né, lembra do Verstappen, né? Então, como é que eu poderia fazer um trabalho em cima disso? Eu poderia criar ou anúncios em redes sociais dos conteúdos que essa pessoa consome. Eu disse que ela consome canais de velocidade, de adrenalina ou algo do tipo. Então, poderia criar uma campanha de marketing com outros esportistas ou com grandes vencedores, campeões, que vão gerar essa inspiração para ele, dizendo que agora eles praticam e não amassam e tudo é muito prático para eles, vai dizer. Então, nesse processo de aprendizado e descoberta, a gente tem algumas ações. Eu estou colocando aqui, no caso, uma sugestão, mas ela não está limitada a isso. Por exemplo, postagem em redes sociais, né? Então, você vai postar direcionado
aquilo que são os hábitos da sua persona, que você identificou na pergunta lá na hora de definir, entendeu? Mas você não pode ser tão agressivo, chegando: "Ah, você precisa, você, eh, compre já". Quem é das antigas aí lembra de algum tipo de propaganda assim. Hoje, quando você vê aquela propaganda do cafezinho, né, que chama até aquele ator americano lá, o George Clooney, você vê que ela não está ali falando: "Compre este café, porque é o melhor que existe", não. Ela está ali mostrando uma certa elegância a tomar aquele café, porque, sabe, ela está ali apresentando o quê? Um pouco do que ela vende, não é só o sabor do café. É elegante você ter uma maquininha, é elegante você tomar naquela xícara, ou são pessoas assimilando esses conceitos. Então, se o seu produto é um café com uma, né, esse é o produto daquela empresa, é um café com sabores exóticos ou maravilhosos ou específicos, então você identificou que a sua persona não é ali, pode ser, tá? Mas não é ali aquele rapaz que trabalha com obras e que acorda muito cedo, ele toma um cafezinho ali na padaria bem forte para dar aquela acordada no corpo, não. Você quer atingir um outro certo tipo de público, então na hora de fazer uma campanha de atração, porque aquele cliente é desconhecido, você não vai falar: "Compre meu café porque ele é elegante", você vai mostrar simplesmente o que ele é. É uma maneira de não ser tão agressivo, tá? E você pode postar isso em redes sociais, anúncios como, por exemplo, do Facebook, eles te mostram o tráfego mesmo, com comportamento, padrões de pessoas que costumam utilizar. Você pode informar ou como pode receber esse tipo de informações aí de pessoas, tá? Então, você tem toda a liberdade de criar isso, mas entenda, não seja tão agressivo nesse momento. Descendo o funil, então, uma vez que agora eu entendi que cafés com elegância é para mim, eu sou um cliente aqui desavisado que fui atraído, eu agora estou sendo chamado a conhecer um pouco mais. Então, o que que eu vou querer saber? Eu falei: "Olha, eu já sei o nome desse produto, então agora eu vou pesquisar aí, né, vou ver opiniões de pessoas, ou eu vou ali, interagir um pouco mais com essa marca, com esse produto, com o seu negócio". Então, assim, à medida que você vai interagindo, cabe ao seu projeto, ao seu negócio, à sua empresa, dentro do conceito do Lean, mostrar o valor para o cliente, né? Você tinha uma persona, você identificou que é valor para ele, então você, nessa etapa, você está informando para ele o valor, trazendo inclusive dores ou as necessidades dele, porque você vai vender a solução. Então, por exemplo, no caso do café, eu tirei essa da cartola aqui, tá? Tirei isso da agora, eu não tinha pensado, tá? Então, no caso aí do café, por exemplo, uma vez que você começa a ter mais contato com esse tipo de produto, você vai tendo mais informações que pessoas mais elegantes, ou que existem café mais elegantes do que aquele mostrado na, na na propaganda, por exemplo, no anúncio, e que você está cada vez mais sedento, interessado. E que, ah, para que você tome aquele café, você vai precisar de uma máquina específica para aquela cápsulazinha de café, né. E que para poder comprar esse café, você vai ter que procurar em algum certo lugar, ou na internet, ou em alguns supermercados ou lojas físicas. Então, você está começando a identificar que você precisa mesmo e que você, tem que arrumar um jeito de entrar dentro desse universo se precisar dessa solução. E que você não vai encontrar, por exemplo, essa mesma elegância em outros cafés, por exemplo, aquele lá da padaria que o moço da obra toma. Nada contra, é tudo café, é tudo gostoso, mas são produtos e públicos bem diferentes, são personas bem diferentes, tá bom? Então você, nessa etapa, o seu projeto, o seu negócio, mesmo dentro do Lean, com o fluxo de valor, mas ele precisa criar esse senso de urgência, "Puxa, eu preciso disso e tem que ser agora". E aí, nesse caso, você vai criando aí mais anúncios de marketing, só que agora você está mais direcionado, o seu cliente, ele já não é mais tão estranho para você, né, o seu possível cliente, né?
ele já tem conhecimento de quem é você, do seu produto, do seu serviço, e aí você vai direcionando cada vez mais profundamente o seu negócio para ele, através de anúncios. Essa lembrança, inclusive, fortalece na continuidade das outras etapas, o quanto você é presencial, o quanto você tá junto. Então, muitas marcas, por exemplo, elas anunciam lá naquelas placas de futebol. Eu acho pouco provável que alguém simplesmente vê aquela placa e fala: "Opa, eu tenho que comprar ali o café, porque eu vi naquela placa lá no campo de futebol". O cara tá olhando bola, o cara tá ali torcendo para o time dele fazer gol, ou sei lá, né. Mas aquilo ali acaba que, a empresa está sempre presente em anúncios, está sempre sendo fortalecida ali. Ela não está esquecida, ela não foi anunciada uma vez, anos atrás, e agora se perdeu no tempo, né. Ela continua ali, ela está presente, tá. E isso pode trazer seu cliente a se converter cada vez mais, a se interessar no seu produto. Que aí entra essa fase de pesquisa e consideração, que é o que eu já até citei um pouquinho, né, nesse ponto aqui elas podem se esbarrar um pouco bem, né, ter um bom relacionamento. Então, o seu futuro cliente, uma vez que ele já entendeu que ele tem uma necessidade, ele tem um problema, ele tem um desejo ali por aquela situação, ele vai pesquisar, ele vai na internet, ele liga, ele pergunta para as pessoas próximas, pergunta para outros clientes o que que é bom, qual que foi a experiência dele. Então, assim, essa identificação com o seu produto, seu projeto, é muito importante que ele esteja nos seus requisitos. Por exemplo, para você coletar o feedback do seu cliente, se ele não está muito bem, você cada vez mais melhora, o seu produto, o seu projeto, o seu negócio, a fim de que quando os novos possíveis clientes, consultarem essas informações, eles vão considerar que são bem positivas. Você está pensando nisso desde o seu negócio, tá? Poxa, isso daqui é fundamental. Então, como é que você pode fazer? Você pode trazer diferenciais, né? Então, você não é igual à concorrência, você não faz a mesma coisa, ou então você pode fazer isso com o financeiro. A gente sabe que o financeiro, ele é, sem dúvidas, um grande fator de decisão, né, na hora de comprar ou não, porque é a hora que o seu cliente pode dizer se o que você está oferecendo vale aquele valor. Eu gosto muito de trazer, esse entendimento, que pode ser que R$ 10 em um mouse, por exemplo, não este aqui, tá, mas o R$ 10 em um mouse, ele pode ser caro, e R$ 100 em um mouse pode ser barato. Vou dar um exemplo, você vai pagar R$ 10 hoje num mouse, é um produto, mouse, botão direito, esquerdo, rodinha e navega na tela, basicamente. Então você vai pagar R$ 10, só que não é aquele antigo, né, não sei se muitos aqui já tiveram contato com esses mouse antigos, é aquele que tem uma rodinha que navega no eixo X e Y, né, ele gira um bastonete. Tem gente que eu acho que nunca nem viu esse tipo de mouse, né, mas antigamente o mouse não tinha um laser aqui embaixo, né, ele tinha uma bolinha, e é uma bolinha pesadinha, tal. Então esse mouse hoje já não tem tanta importância no mercado, então você não tem valor, R$ 10 é caro nesse mouse, né, ele é sucata. Agora, R$ 100, por exemplo, um mouse com uma leitura de não sei quantos mil densidade por polegada, então ele é um mouse extremamente preciso, com botões que têm molas e amortecedores específicos, com vários botões na lateral. É um mouse que normalmente no mercado custa R$ 300, R$ 500, eu não sei o preço de mouse quando são esses realmente, maravilhosos, né. Eh, e aí você por acaso encontrou por R$ 100. Então olha só, R$ 10 em um mouse foi caro, mas R$ 100 em outro tipo de mouse foi barato, porque quem é que dá essa consideração e esse valor é o próprio cliente, tá. Então, você pode às vezes colocar promoções, descontos, porque financeiramente isso pode fazer muita diferença na hora do seu cliente decidir por você. Então, mostra o que você tem de melhor para que o cliente veja valor no seu produto. E aí, por fim, chega no final do funil, né, a decisão da compra, né. Hã, mas esse daqui, ele é o início de uma nova etapa. Uma vez que o cliente comprou lá o café, a máquina, você vai ter que criar algum tipo de relacionamento com aquele cliente para que ele continue comprando e, fazendo uso do café, ou do mouse, ou qualquer produto, qualquer negócio, qualquer projeto que seja.
O seu cliente entrou no seu universo. Agora ele vai ter que conviver, viver e viver bem no seu universo. Isso é muito importante, tá? Como é que você pode fazer isso? Você pode indo através de brindes, né? Compre isso, ganhe aquilo. Não é bem uma venda casada, né? Pode ser um brinde mesmo temporário para uma promoção. É muito comum, por exemplo, compre um celular e ganhe um relógio, um smartwatch. É durante um tempo, né? Na pré-venda você ganha. Depois disso, o relógio custa X e o telefone custa Y. Ou então dá descontos mesmo, né? Um cliente comprou, agora você tem uma loja aí que vende bastante calçados e produtos, por exemplo. Ela é muito famosa porque você compra um produto, no próximo você ganha um descontaço, você ganha 30%, 50%, não sei, dependendo de qual produto, de qual momento que você consegue atingir essa promoção. Tem hora que é 10%, mas algum desconto você vai ter sim, quando você tiver que comprar um novo produto. É uma prática muito comum deles, e eu gosto muito, inclusive. Então, você pode atrair, manter o seu cliente, mas depois da compra dele, você ainda tem algo a mais a fazer. Então, é uma representação do funil, então tá aí, ó, bastante cliente em cima, termina com poucos embaixos, né? Então, são visitantes, estamos falando aqui de leads, né? Se converteram, aí eles começaram a perceber as oportunidades de negócio e as decisões aí que se tornaram clientes, tá? Então, aqui é uma outra representação gráfica daquela que a gente já mostrou, que vai mostrar exatamente essas 4 etapas bem definidas, tá? Então, nesse momento, você já tem aí o seu cliente ideal, você já tem um produto, um serviço ajustado à necessidade, mas ainda você pode encontrar falhas, tanto nos seus processos, quanto nos resultados de fato, né. Essas falhas, elas podem acontecer por vários fatores, pode ser internos, pode ser externos, pode ser fatores que você tem culpa ou não, não é questão de achar culpado, né. A no tão recente ainda, aqui na nossa época, a gente viveu um tempo de quarentena, de pandemia, às vezes você está assistindo essa aula e ainda vive durante esse tempo, fatores externos que não tiveram aí, eh, razões, assim, de culpados, vamos dizer assim, aconteceu, e mudou o seu negócio, mudou o seu mercado, mudou o seu cliente. Então, a partir daquele momento que uma vez seu projeto acontecia de um jeito, o seu negócio, pode ser que agora ele esteja falho diante do novo mercado, de um novo cliente, de uma nova persona, tá. Então, dentro do Lean, aquele etapa de perfeição, tá, e tem um pouco aí do sistema puxado, vai estar bem puxada esse valor aí da perfeição. A gente vai falar bastante dele na próxima aula, que é o Kaizen, tá? É uma palavra em japonês, Kaizen. Também a gente vai falar de Kaikaku e também nós vamos falar de Kakushin, tá? E aí do processo de melhoria contínua. Os 3 eles estão muito bem atrelados, muito bem alinhados, são os 3 Ks, né, são os 3 Ks aí dentro do Lean, e aí a gente vai entrar aí numa fase final de toda a abrangência da filosofia Lean com essas práticas que nós fizemos aqui, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.